Estamos de volta com o quadro Seu Direito Interessa. Hora de esclarecer dúvidas. Por isso eu estou aqui com uma convidada especial, a doutora Andréia, que é especialista em Direito Imobiliário. Tudo jóia, doutora Andréia? Tudo jóia, Matheus. E você? Eu estou bem, bom te receber aqui e vou tirar uma dúvida. Quando a gente mora numa casa, num apartamento, eu tenho um comércio, uma loja alugada, o proprietário pode vender, mesmo eu morando, sendo locatário? Pode, ele pode vender. Mas antes que ele faça a venda e que ele ofereça esse imóvel a terceiros, ele vai ter que te oferecer o inquilino primeiro. E o que tem de constar nessa proposta, né, que ele está fazendo para você? Ele tem de falar o valor, ele tem de falar a forma de pagamento, ele tem de falar se incide naquele imóvel algum tipo de restrição, uma penhora, alguma coisa nesse sentido, e tem de falar o lugar e o horário que a documentação do imóvel está disponível para você analisar se tem interesse ou não nessa venda. Pode ser formalizado, por exemplo, não são meios só oficiais, um e-mail, por exemplo, já resolve, ele pode fazer essa proposta por e-mail. A lei é clara que desde que o inquilino tenha ciência inequívoca que aquilo ali é uma proposta. Tem que ser bem claro que seja uma proposta e que você tem 30 dias para responder se você tem interesse ou não. Se você não falar nada, presume-se que o inquilino, então, nesse caso, não tem interesse em adquirir o imóvel. Tá, mas partindo do pressuposto que eu não tenho condições no momento, eu não tenho nem interesse de comprar, aí eu posso ser tirado do imóvel, assim, ser despejado? Isso pode acontecer? Pode acontecer. O adquirente, ele tem, depois que ele adquire o imóvel, que ele compra, naquelas condições, né, que foram te oferecidas, ele tem 90 dias para manifestar o interesse em cancelar, em romper a locação, né, em rescindir aquele contrato que está em vigor. E aí ele te notifica para você sair em 90 dias. Se isso não acontecer, aí ele pode realizar uma ação de despejo e você é obrigado a sair do imóvel. Agora, existem algumas cláusulas, algumas condições que você pode constar no contrato, que normalmente é comum em contrato de locação comercial, que às vezes o aluguel costuma ser maior, mais alto, e são feitas, às vezes, reforma, né, imóvel para poder atender uma estrutura de uma loja, de um comércio e tal, que é o seguinte: se você constar no contrato que aquela locação tem de ser respeitada, se o imóvel for vendido, e esse contrato tiver registrado junto à matrícula do imóvel, aí a pessoa que comprou, ela não pode mais exercer esse direito. Ela tem de respeitar essa locação até o final do prazo. Isso é importante, às vezes, para uma locação comercial mesmo, é mais importante até nesse caso, né? Porque às vezes é um contrato de 4 anos, 5 anos, e você às vezes investe ali, né, para deixar a loja do jeito que você quer, e para não correr o risco de ser surpreendido ali daqui a 1 mês, 2 meses que iniciou a locação, com o adquirente te pedindo a loja de volta. É uma boa forma de se resguardar, né? Agora, vamos lá. Voltando até a primeira pergunta. Recebi uma proposta, ok, não posso, não tenho condições. Mas depois o proprietário mudou o valor, mudou a forma de negociação. Eu continuo tendo preferência, eu tenho que receber uma nova proposta ou não? Sempre tem. Então, assim, se ele for oferecer para terceiro, ele vai ter de oferecer novamente, se ele mudar a proposta, ou se de repente até ele colocou então uma nova proposta no mercado, né? Não conseguiu vender pelo preço que ele queria, da forma que ele queria, aí ele recebeu uma contraproposta de um terceiro. Ele tem de pegar essa contraproposta que ele tem, essa situação, e tem de te oferecer novamente. E aí começa tudo de novo, você tem os 30 dias para exercer ou não o direito de preferência. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado a toda a equipe da Moura e Siqueira, advogados associados, que sempre está aqui ajudando a gente a esclarecer dúvidas. E o Interessa continua.